sobre o ICMS, a guerra de braços entre União e Estados sobre o preço dos combustíveis. Tema para a minha conversa de hoje com o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Quioche Arata. Olá, doutor Quioche, um prazer conversar com o senhor. Doutor Quioche, Jair Bolsonaro, para ele, a culpa da alta aí dos combustíveis é da Petrobras, ele já trocou com o presidente da estatal 3 vezes, e também dos governadores. Ele travou aí com os estados uma guerra pelo ICMS. A Câmara dos Deputados agora aprovou um teto de 17% do ICMS para combustíveis, energia, telecomunicações e transportes. Os governadores reclamaram da proposta e dizem que vão perder receita e que as perdas podem até ameaçar a prestação de serviços. Afinal, o projeto da Câmara tem autonomia para criar um teto sobre o imposto estadual, porque classifica aí os serviços como essenciais e indispensáveis, doutor Quioche? Primeiramente, Viviane, a grita dos governadores revela a falta de ética, a falta de moralidade pública, porque eles querem manter um regime tributário manifestamente inconstitucional, onde a Constituição Federal faculta a seletividade da alíquota em função da essencialidade de mercadoria, eles estão invertendo essa seletividade, tributando mais onde é mais fácil e onde é mais rentável, que é o caso dos combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte. Então, isso é um absurdo. Segundo lugar, esse projeto de lei da Câmara, que foi aprovado a toque de caixa, além de não resolver, contém, no mínimo, 2 inconstitucionalidades. Primeiro, a faculdade de você estabelecer alíquotas seletivas em função da essencialidade é uma faculdade dos estados, não é uma faculdade do legislador nacional. Então, não pode a lei complementar fazer, às vezes, da legislação estadual para estabelecer a alíquota máxima de 17% e 18%, conforme o Estado da Federação, porque isso implica invasão de competência alheia. Isso fere a autonomia e independência dos Estados, proclamado no artigo 18 da Constituição Federal. Esse é o primeiro ponto. Não estou aqui defendendo a alíquota de 25%. Estou apenas analisando do ponto de vista estritamente jurídico-constitucional, dizendo que a União não pode fazer isso. Em segundo lugar, essa fixação de teto máximo de 17%, 18%, conforme o Estado, ele, na verdade, ele não está regulando a seletividade. Em outras palavras, ele está dizendo que o diesel, telecomunicações, combustível, é uma mercadoria ou serviço igual às demais mercadorias. Ele está igualando. Entendeu? Seletividade pressupõe o quê? Uma redução, uma alíquota menor em relação a mercadorias em geral. Não é? Isso eles não estão fazendo porque a inconstitucionalidade ficaria mais visível, mais patente. Mas é isso que os estados deveriam fazer. Então, a solução seria aqueles legitimados para entrar com ação direta de inconstitucionalidade, que é o Procurador-Geral da República, a Confederação Nacional, OAB Nacional, entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade para coibir a fixação de alíquota de 25% para combustível. Então, é isso que eles deveriam fazer. Só que o Supremo, ao decidir pela inconstitucionalidade da energia elétrica de 25% de Santa Catarina, ele reduziu para 17%, que é o patamar, entendeu? Então, ele não colocou uma alíquota menor porque não quis entrar na seara legislativa, respeitou a competência do legislador local. Mas só que ele, no que excedeu de 17%, é inconstitucional, então estava dentro do papel do Supremo. Só que, politicamente, cedendo à pressão do governador de Santa Catarina, o Supremo modulou os efeitos. Falei, é inconstitucional, mas vocês podem continuar arrecadando até 2024, quando, então, a inconstitucionalidade pronunciada surtirá o efeito.
Isso é um absurdo. O Supremo não tem que se preocupar, nem, não deve ceder pressões e nem se preocupar com as finanças do Estado. Primeiro, ele tem que consertar o telhado da sua casa para depois ele se preocupar com o telhado da casa do vizinho, entendeu? Isso que o Supremo fez. Está errado, porque a função do Supremo é expurgar da ordem jurídica texto de lei estadual, federal, municipal, desconforme com a Constituição Federal. Isso que tem que fazer. Ele não fez isso. Então, está dando margem para outros governadores não seguirem a decisão do Supremo. É como se não existisse. Eles continuam tributando 25% como maior naturalidade. Entendeu? Isso que está errado, Vivi. Agora, segundo aspecto, esse projeto de lei criou um gatilho temporário, uma compensação. Então, Estado que tiver a sua arrecadação de ICMS em queda, em percentual igual ou superior a 5% em relação à arrecadação anteriormente à aplicação da nova lei, receberiam uma compensação financeira da União, representado por quê? Pelo abatimento da dívida do Estado junto à União. Agora, o Estado que não tem dívida, nada receberia. Isso, qualquer estudante de direito sabe que fere o princípio da isonomia. Então, só favorece o Estado endividado. Quem não tem dívida, ele que arque com prejuízo, que a União não vai ressarcir nada. Isso é óbvio que isso fere o princípio da igualdade dos Estados, né? Então, esse projeto legislativo, eu não sei se o Senado vai dar um tratamento privilegiado, tudo indica que não. O presidente Rodrigo disse que isso não é assunto prioritário, e não é mesmo, porque não vai resolver, entendeu? Só vai criar o quê? Vai criar mais fonte de litígio na esfera judicial, não é? Que os estados vão entrar com uma ação, dizer que feriu a prerrogativa do Estado, que isso não era mais assunto para o legislador nacional. Doutor Pioche, só lembrando aí que essa ofensiva aí do governo diz sobre a taxação excessiva aí dos estados. E o Instituto Fiscal Independente mostrou que os estados têm recorde de recursos em caixa, né? Quase 320 bilhões até o fim do primeiro bimestre desse ano. E os estados reclamam que eles vão perder de 64 bilhões de reais até 83 bilhões e meio de reais, prevendo aí um pior cenário de 30% do aumento dos combustíveis até o final do ano. Estão preocupados? O senhor acha que no Senado não vai se discutir essa proposta e o Supremo deve aí colocar a mão aí sobre a cabeça dos estados? Vai ficar difícil essa situação, então, doutor Pioche? A estimativa da área econômica, né, dos economistas, os estados não vão perder receita, mesmo porque querem, até mesmo em função do processo inflacionário, que a arrecadação aumenta à medida que os preços sobem, entendeu? Tanto é que o ministro Paulo Guedes não está muito preocupado com esse gatilho temporário, porque dificilmente os estados vão perder 5% da arrecadação que vem propiciando até hoje, entendeu? A tendência é subir. Agora, o que, como eu já disse, Vivi, não dá para entender essa gritaria dos governadores dizendo que vão perder receita. Eu até compararia, com perdão da palavra, o ladrão gritando com excesso de policiamento porque vai perder a oportunidade de roubar mais, entendeu? Isso é incogitável, isso não é pensável assim de uma forma sadia, de uma forma ética, de uma forma a preservar a moralidade pública, né? Que todo governante deveria perseguir, né?
E, doutor Queiroz, então a gente volta àquele assunto que a gente já discutiu aqui no LGT Notícias, que é justamente o preço do combustível. Jair Bolsonaro culpa aí a Petrobras, culpa os governadores, que são eles os responsáveis, porque ele zerou os impostos federais, mas os impostos estaduais estão aí, continuam persistindo, aumentando e inflacionando aí o preço dos combustíveis. Já se falou aí num fundo de compensação, mas Paulo Guedes não quer nem ouvir falar. Qual é a receita aí, então, para a gente baixar o preço dos combustíveis, doutor Queiroz? Mexendo na causa, Vivi. Se não mexe na causa, você vê que o governo federal zerou a alíquota de PIS/COFINS de combustíveis importados e aqueles combustíveis produzidos internamente. Baixou o preço? Baixou nada. Se tirou todo o PIS/COFINS dos combustíveis e nada aconteceu. Por quê? Porque tem que mexer na causa. E ele está tentando mexer na causa de uma forma errônea, destituindo sistematicamente os presidentes da Petrobras, como se eles, por si só, tivessem força para enfrentar os acionistas estrangeiros e nacionais e fazer o preço cair, desatrelar. Não. Se o governo tem maioria, 51% das ações, o governo tem que convocar uma Assembleia Geral e impor a mudança da política de preço da Petrobras, que continua atrelado, né, feito um carrapato, a variação cambial e a variação do preço do barril do petróleo no mercado internacional. Então, por mais que você tome medidas internas aqui, mexer no sistema tributário, nas alíquotas, não vai surtir efeito, porque o combustível sobe, entendeu? Então, o governo federal tem que fazer valer a sua prerrogativa de acionista majoritário de uma empresa estatal. A empresa estatal não pode ser comparada a uma empresa privada que tem por objetivo apenas e tão somente a perseguição do lucro, entendeu? E mesmo a empresa privada, hoje em dia, ele tem que cumprir, em parte, a sua função social. Não é o que está na ordem econômica previsto no artigo 170. Ele tem que cumprir a função social, sob o império do regime de concorrência, livre iniciativa, etc. Mas a estatal com muito maior razão, entendeu? Agora, se a Petrobras é apenas para ganhar dinheiro, distribuir royalty e dividendos, não é? Royalty para fornecedor de equipamento, dividendo para acionista, então não tem a razão de sua existência. Então deveria ser privatizado, entendeu? Então, se você não atacar a causa, que é a política, a paridade com a política cambial e preço do petróleo no mercado internacional, nenhuma providência outra vai resolver, entendeu? Isso, então, o presidente da República tem que ter a coragem de ele, como representante do governo federal que detém 51%, impor essa redução e não trocar de presidente e falar, olha, se vira aí, dá um jeito nesse preço, senão vou te destituir. Não, o presidente ele não tem toda essa força do Estado, entendeu? Então, isso é um paliativo, isso é uma besteira, entendeu? Doutor Queiroz, ainda falando sobre combustíveis, eu queria que o senhor explicasse para o telespectador do LGT Notícias a questão do diesel, né? Que a gente viu aí uma confusão com o diesel, com as alíquotas cobradas e que deu uma liminar aí ao governo para poder parar com essa discussão com os estados, mas o que aconteceu? Quase aí o diesel ficaria 20 centavos mais caro nas bombas. E o diesel aí realmente é uma preocupação, principalmente com frete, né? Que encarece aí o transporte dos produtos e dos alimentos. O que aconteceu nessa questão do diesel, doutor Queiroz? O projeto legislativo da espécie não adianta. Sem atacar a causa, não adianta. Esse preço do diesel que você está falando, que resultou em 1,006 reais o litro, é o resultado da Lei Complementar 192, que foi aprovado recentemente
que implantou a política de alíquota uniforme e regime monofásico. Numa só etapa é que tem que se cobrar o ICMS sobre os combustíveis. E, conforme faculta a Constituição, fixando a alíquota variável ou alíquota ad rem. Por quê? Por deliberação dos estados por meio do CONFAS. Então, o que fizeram os estados? Convocaram o CONFAS e puseram lá a alíquota de rem lá em cima, entendeu? E o tiro saiu pela culatra, saiu mais caro do que estava antes. Foi por isso que o ministro Alexandre de Moraes deu a liminar. E essa alíquota nova, 1,006 o litro, e a gasolina ficou 9,9 e pouco, e iria entrar em vigor em 1º de julho, daqui a um mês de 2022, entendeu? Então, ela foi brecada por decisão do Supremo antes da sua entrada em vigor. Então, medidas legislativas da espécie, Viviane, não resolve. Então, essa elevação extraordinária, fora do normal, decorre de um fator externo. Decorre do quê? Da guerra Rússia e Ucrânia, porque a Rússia era um dos grandes fornecedores de petróleo, e com a guerra ele parou, mesmo porque é para responder às sanções econômicas de que a Rússia tem sido a vítima. Então, está retalhando também, entendeu? E, com isso, os preços dispararam. E, quando isso acontece, Viviane, eu acho que o governo tem que queimar o seu estoque de fabulosos, fantásticos royalties que recebe pela mesma política de paridade cambial e preço internacional do petróleo. Quanto mais alto o câmbio, quanto mais alto o valor do petróleo, maior é a fatia de royalty que a União recebe como detentora dos recursos naturais, do gás e do petróleo, entendeu? Então, por conta desses fabulosos royalties, deveria subsidiar, enquanto permanecer esse estado excepcional de carência de diesel, entendeu? Agora, se o presidente Bolsonaro está preocupado com a queda de popularidade em função do diesel, como você disse, o diesel é um produto essencial para a manutenção sadia da economia. Quando o diesel sobe, o carreto sobe, o preço dos alimentos sobe e o preço todas as mercadorias transportadas. Hoje, aqui no Brasil, infelizmente, o transporte priorizado foi o transporte rodoviário, tudo sobe. Então, nesse ínterim, o governo federal deveria subsidiar, entendeu? Não tem outra solução, entendeu? Agora, o governo Bolsonaro não está propriamente preocupado com o preço disparado do diesel a longo prazo ou a médio prazo. Ele quer livrar a barra até as eleições de outubro. Depois que passou a eleição, ele pode dobrar, triplicar, tanto faz. Mas ele não quer, até lá, que a escalada do preço venha arranhar a imagem dele durante a campanha eleitoral, que possivelmente, provavelmente, os opositores irão explorar. Sem dúvida. Doutor, que eu acho que parece aí que o presidente Bolsonaro tem uma queda de braço, primeiro aí com o ministro da Economia, Paulo Guedes, que não quer ouvir falar, nunca quis ouvir falar a palavra de subsídio, fundos aí de compensação, não é com ele. Realmente a gente vai ver aí até as eleições uma guerra também interna no governo para resolver o problema aí do preço dos combustíveis. Queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Notícias, doutor Pioche. Eu que agradeço, Vivi. Até a próxima. Esse foi o jurista e presidente de Bredapt, doutor Pioche Arada, falando aqui no NGT Notícias. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais!